Tudo bom? Sou o professor Aion de língua portuguesa. Nesta aula a gente fala sobre estrutura e formação de palavras, uma aula para o nono ano do ensino fundamental. Beleza? Então vamos começar a nossa conversa. A gente tem que lembrar que esse conteúdo de estrutura e formação de palavras está lá na morfologia. A morfologia é a área da gramática que estuda, a estrutura e a formação das palavras. São várias as áreas da gramática. A gente tem a fonética, a fonologia, a sintaxe, a semântica e a morfologia. A morfologia é essa área que estuda a estrutura e formação das palavras, onde está localizado este conteúdo. Então, observa comigo lá esta palavra que tem no slide agora, mexível. Como que a gente consegue mudar o significado desta palavra? Ora, se você colocar uma letrinha na frente, você colocar um i na frente de mexível, você, a partir disso, vai criar uma nova palavra. A estrutura da língua te permite isso. E aí você cria uma nova palavra, então, chamada imexível. O significado de mexível e imexível é diferente. A partir daí, então, você está criando uma nova palavra, um novo vocábulo linguístico, Então, a morfologia ela vai estudar exatamente isso. As estruturas possíveis dentro da língua portuguesa e como que a gente forma palavras, De que maneira você vai formar palavras dentro da língua portuguesa? Com quais recursos já próprios do nosso idioma materno? Então, eu quero que você observe comigo agora este poema, Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Quais elementos linguísticos que se repetem aqui? Você já consegue olhar para esse poema, é um poema concreto, você já consegue olhar para esse poema e perceber que tem um elemento ali que se repete em todas essas palavras. O que modifica cada palavra apresentada? O elemento que se repete é a palavra forma. Em todas as palavras você tem a repetição da palavra forma. Tá, então repetindo a palavra forma, mas a partir daqui então eu crio uma nova palavra adicionando elementos linguísticos ao início de cada uma delas. Então, perceba, a palavra forma repete no poema todo, mas para trocar o tipo de palavra, para trocar a significação de cada uma dessas palavras, eu adiciono algum elemento que vem antes de cada uma dessas palavras, Reforma, desforma. A repetição é do elemento forma, esse é o elemento linguístico. Mas o que vai modificar? O iniciozinho de cada palavra. Trans, com, inf, aqui forma de novo, Mas perceba que essa junção dessas letrinhas no início de cada palavra é que vai modificar o elemento que está ali. Então, trocando aí a significação dessa palavra. Esse elemento nada mais é do que o morfema, a menor unidade de sentido com significado dentro da morfologia. O que significa? Olha essa imagem, Você tem ali o fer, com 2 R's, e aí cada uma desses elementos depois, que puxam da setinha, ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem, ferro. Perceba, esses elementos, eles sozinhos, por exemplo, se você colocar esse adura, esse elemento aqui, e colocar, por exemplo, atadura, ou então ferreiro, colocar carrinheiro, a pessoa que mantém o carro. Então, esse elemento sozinho, ele tem uma significação, assim como esse, assim como a menta. Então, esses elementos são morfemas, a menor unidade de sentido, a menor unidade com significado dentro da morfologia. E é um pouquinho dos morfemas, as suas estruturas, classificações que eu vou falar agora.
Então, observa a palavra lá, felicidade. Qual que é o radical? O radical já é um morfema, né? A parte mais importante da palavra, a parte da qual eu vou conseguir criar palavras novas. Qual que é o elemento linguístico presente aqui? Então, olha lá, felicidade, né? Eu poderia criar uma palavra nova. Infeliz, infelicidade. Então, perceba, o radical, já é um morfema, é feli. É a partir desse elemento linguístico que eu crio palavras novas, certo? Então, infeliz, adicionei esse elemento anterior, né, um morfema anterior, que modifica a de feliz, essa pessoa passa a ser infeliz. Exatamente o contrário. A mesma coisa, infelicidade, o contrário de felicidade. Então, infelicidade. Mas o elemento que repete nesses dois exemplos é feli, né? Nessas três palavras, feli. Então, olha lá esse outro exemplo aqui, né? A partir de escola. Skol, né? Escola, escolar. Troquei o elemento. Troquei. Escola é o local onde a gente estuda. Escolar é relativa à escola. Escolarização, né? Como que as pessoas deveriam estudar. Escolarizar, o ato de estudar. Subescolarização. Então, perceba, eu vou adicionando elementos a esse radical. E aí eu modifico o significado dele. Então, escol continua igual, é o elemento que se repete nessas palavras, né? Escol, escolar, escolarização. Perceba, essa palavrinha, esse morfema que eu grifo em amarelo é o importante, porque ele modifica o significado. Então, isso, dentro da classificação dos morfemas, são os famosos afixos, né? A partir do momento que você adiciona um morfema A ou AR, a escol, então você cria uma palavra nova. E observa lá comigo, esses são os afixos. No exemplo, subescolarização, esse morfema que você adiciona antes, primeiro, ele é o prefixo. E o morfema que você adiciona depois é o sufixo. Então, né, você tem o radical escol, o prefixo sub e a arização é o sufixo desta palavrinha. Então, esses são os afixos, né? Quando eles estão no início, a gente chama de prefixo e depois a gente chama de sufixo. São os afixos dos morfemas. Toma nota, anota lá que isso é importante. Afixos são prefixos e sufixos, certo? Dentro da classificação dos morfemas. Outra coisa que a gente tem que ter total cuidado e lembrar é a vogal temática e o tema, né? A vogal que indica a conjugação do verbo e liga o radical às desinências. Então, na primeira conjugação, você lembra quais são os verbos da primeira conjugação? Os verbos terminados em ar. Verbos da segunda conjugação, os verbos terminados em er. Verbos da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Então, você tem na classificação dos morfemas a vogal temática. A vogal temática, ela indica a conjugação do verbo e liga o radical às desinências. Já vou falar do que são as desinências, né? Na primeira conjugação, você vai ter a vogal temática A. Quando os verbos forem de primeira conjugação, vogal temática A. Quando forem de segunda conjugação, vogal temática E. Quando forem de terceira conjugação, vogal temática I. Né? E daí você tem lá o radical, por exemplo. Olha aqui o exemplo da palavra contar. Você tem o radical conte e perceba. Conte, eu consigo montar palavras, né? Contaria, contagem, correr, corre, que é o radical. É a vogal temática que é o E. Primeira, segunda, terceira conjugação. Você tem lá sub, o radical, e aí você junta com a vogal temática, que é a letra I. Então, aqui você tem o radical, né? Sub, ir, correr, contar. Primeira, segunda, terceira conjugação. O tema nada mais é do que a junção do radical e da vogal temática, certo? E aí você tem o tema na classificação dos morfemas. Lembrando que são elementos
com a menor unidade de sentido / significado. E agora a gente também tem um outro conteúdo importante aqui, que é a vogal e a consoante de ligação. Então, observe essa palavra. Cafeicultura. Como que ela é formada? Você tem, né, o café e cultura, a junção desses dois elementos. Como ficaria estranho falar café, cultura, tudo junto, a língua portuguesa tem esse macete, então, de colocar aqui uma consoante para uma vogal para ligar, né? Também acontece com uma consoante isso. A vogal de ligação aqui é o i, então cafeicultura. O outro exemplo é da palavra chaleira. Você junta o radical chá, o sufixo eira, mas ficaria estranho a gente falar chaeira. E aí colocamos uma consoante de ligação, o L, daí vira chaleira, certo? E a gente tem as desinências de dois tipos daí, as nominais e as verbais. Vamos falar um pouquinho das nominais. As nominais são fáceis, elas vão diferenciar as palavras em gênero e número. Olha lá, né? O menino, o masculino, número, meninos. Então você tem uma desinência, um finalzinho da palavra, que vai marcar se essa palavra é do gênero masculino ou feminino, menino, menina, ou se ela é singular ou plural. Aqui é SUSE. Então, desinência nominal tem a ver com substantivo, né? Você lembra que substantivo ele é a substância dos elementos das coisas no mundo, é a classificação nome, né? Se você lembrar que é o nome daí nominal, desinência nominal, tem a ver com substantivo, que se diferencia em gênero, nesse caso, e número. Gênero, masculino ou feminino, número singular ou plural. Então, menino, meninos, menino masculino, meninos, plural, né? Menina, meninas, menina, feminino, meninas, feminino, plural. Agora, olha isso aqui. Classificação dos morfemas, quando a gente fala da desinência verbal. E se a desinência nominal tem a ver com o nome, com o substantivo, a gente tem, então, a desinência verbal, que tem a ver com o verbo. Olha lá o exemplo da palavra contássemos. Você tem o conte, que é o radical, a vogal temática, o A, esse morfema, esse elemento linguístico C, com dois S's, é a desinência modo temporal. Professor, eu achei esse nome complicado, difícil. Lembra, vai ter a ver com o verbo, vai definir o modo do verbo e o tempo do verbo. E aqui você tem a desinência número pessoal, também tem a ver com o verbo, certo? Desinência de número, nesse caso plural, porque a gente está falando de um tempo plural. E qual que é a pessoa do verbo que está falando? Né? O exemplo de contássemos. Isso vai trocar quando a gente vê um exemplo como contaríamos. Contaríamos, você tem o radical conte, a vogal temática a desinência modo temporal, o ri, desinência número pessoal, o amos. Isso classificando os morfemas verbais aí, né? Os morfemas, os afixos, os tipos de exemplos que a gente tem dentro da língua portuguesa, certo? E aí eu entro nos processos de formação de palavras. Você vai ter dois tipos de processos principais, a derivação e a composição. Derivação, a gente tem, né, prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria. E composição eu tenho por dois tipos. É assim que são os processos de formação de palavras na língua portuguesa. Vamos falar disso agora. Formação de palavras primeiro por derivação. E a primeira derivação que a gente tem é a derivação prefixal, também chamada de prefixação. Essa é fácil. Eu vou adicionar um prefixo ao radical e para isso eu crio palavras novas. Por exemplo, reverso, refeito, controverso. Adicionei o prefixo re ao radical verso e aí eu criei uma palavra. Reverso, refeito, controverso, certo? Adicionei essa palavra, esse prefixo ao radical e assim eu formo uma palavra nova.
Derivação sufixal, também chamada de sufixação. Essa você adiciona o sufixo e aí você troca a palavra. Finíssimo, ou também você poderia dizer finérrimo. Gritaria, analisar, eu adiciono um sufixo ao radical e assim eu formo uma nova palavra. Esse é o segundo processo, né, dentro da derivação. Mais um, derivação parasintética, também chamada de parassíntese. O acréscimo simultâneo ao mesmo tempo, junto, né, prefixo e sufixo, é uma palavra primitiva. Opa! Palavra primitiva. Palavra primitiva são as palavras que não dependem de nenhuma outra palavra para existir na língua portuguesa. Palavras como pedra é uma palavra primitiva. Pedregulho, aí é uma palavra composta. Uma palavra derivada de um processo de formação de palavras, certo? Olha os exemplos lá. Esclarecer, adicionei um prefixo es, o esser, né? Porque eu estou esclarecendo uma coisa, tornando claro isso. Empobrecer. Perceba que o e o se sobrepõem. É como se eles se juntassem. E é isso que torna essa derivação parasintética. Ela une essas letrinhas. Ela é como se colocasse uma letra em cima da outra. A gente não fala empobrecer, a gente fala empobrecer. Mesma coisa com desalmado, né? Aquele que não tem alma. Desalmado, o almado, amanhecer, enraivecer. Isso é a parassíntese, porque a gente tem a derivação prefixal e a sufixal, e essa é diferente da parassíntese. Olha como é a parassíntese. Eu coloco uma letrinha sobre a outra. Na derivação prefixal e sufixal, a adição de prefixo e sufixo acontece de modo independente. Deslealdade, deslealdade. Então, por mais que você tenha a junção de prefixo e sufixo, não existe essa sobreposição de letras, certo? Infeliz, infelicidade. Então, os prefixos e sufixos seguem independentes. Eles não roubam, não pegam uma letrinha emprestada do restante da palavra, beleza? Aí você tem a derivação regressiva, essa também é fácil, quando tem uma diminuição a partir de um verbo ou de uma outra palavra. No exemplo ali, buscar, diminuo, vira uma outra palavra, busca. Debater vira debate. Gritar vira grito. Agitar vira agito. Eu regredo, eu tiro uma letrinha no final e aí eu transformo isso numa nova palavra. Também tem a derivação imprópria, essa é bem legal. As garotas saíram para jantar. Eu fiz um jantar especial para minha família. Jantar, nesses dois casos, ele assume uma conotação e uma significação, e mais do que isso, uma classificação de palavras diferente. Aqui, as garotas saíram para jantar, foi a ação que elas fizeram. Então, nesse caso, é verbo. Eu fiz um jantar especial para minha família. Nesse caso, trata-se de um substantivo, certo? Isso é a derivação imprópria. Eu modifico a classe de palavras apenas pelo contexto em que essa palavra aparece na frase. E aí eu tenho os dois processos, né, de composição. Primeiro, por justaposição, quando não há alterações dos radicais que se unem. Então você une as palavras, criando novas palavras a partir de palavras anteriores, as palavras primitivas, formando as palavras compostas, e você tem um exemplo lá. Beija-flor. É um tipo de ave, né? O beija mais o flor. Gira-sol. Guarda-chuva. Passatempo. Eu apenas justaponho. Eu colo uma palavra na outra. E aí eu crio uma palavra nova. Gira e sol. Vira o gira-sol. Nesse caso a gente cria um S a mais, né? Beija-flor. Por que isso é importante? Porque você tem a pura aglutinação. E a aglutinação, ela vai unir, assim como acontecia lá na parassíntese, vai aglutinar quando há alterações nos radicais. Então, os radicais vão ter alguma alteração. O exemplo como lobisomem, o lobo mais o homem,
né? Você tem lobisomem, viria numa outra palavra, modificando o radical. Planalto é um plano alto. Plano, esse A aqui, ele sobrepõe o, vira planalto. Aguardente, o A e o A são justapostos, colados, aglutinados, viram um A só. Eu modifico o radical, há uma alteração em algum dos radicais das duas palavras. E aí eu componho uma palavra nova por um processo de palavras chamado de composição. Para a gente fechar, eu tenho lá a maior palavra da língua portuguesa, que tem 46 letras. Pneumo-ultramicroscópico-silico vulcano-coniótico. Então perceba que aqui é um nome de uma doença que dá em pessoas próximas a áreas vulcânicas e coisa desse tipo, né? O significado talvez não interesse tanto para a gente, mas mais do que isso, eu quero que você perceba como existem prefixos e sufixos presentes aqui, que você pode criar palavras novas. Olha lá, ultra, ultrapoderoso, microscópico, já tem uma outra palavra aqui, microempreendedor, por exemplo, você pegando esse prefixo. Então, a partir dessa palavra, fica de exercício para você pensar. Criar palavras novas a partir dos prefixos e sufixos que eu tenho nessa grande palavra da língua portuguesa. Beleza? Então era isso, eu agradeço muitíssimo a sua paciência. Nos vemos numa próxima. Um abraço do professor Ayon e até lá.